Bom dia a todos, um feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com os irmãos. Tem tempo, né? A última vez que eu preguei aqui, de fato, foi ano passado, né? Então, assim, é uma alegria. Acho que foi ano passado, não foi isso? Eu cheguei, fiz os Calebs, alguns irmãos os nossos jovens lá daqui estavam junto com a gente ali em Maria das Graças. Então, quando a gente chega um pouquinho mais cedo, mas faz os Calebs, aí fica bem intenso lá. E eu fiquei pensando no que a gente poderia falar. A mensagem de hoje tem a ver com Deus que governa a história. A lição dessa semana, principalmente a lição de adultos, fala um pouquinho disso. Mas a minha mensagem de hoje vai mostrar a vocês, eu vou falar um pouquinho da história do rei Ezequias também, mas eu vou falar de 4 reis. Ezequias, depois o seu filho Manassés, depois Amon e depois Josias. Nós vamos ver que na vida destes homens se cumpre um ciclo. E esse ciclo se cumpre também na nossa vida, na minha vida e na sua. E a gente vai entender algumas coisas da majestade de Deus ou do plano de Deus na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida hoje, às vezes a gente diz assim, eu não vou entrar no mérito, Deus permite, Deus quis. Nem tudo que acontece conosco é Deus querendo. Mas Deus permite. O porquê que Deus permite algumas coisas? E quando a gente está falando do porquê que Deus permite, a gente não reclama das coisas boas que acontecem conosco. Concorda comigo, queridos? As coisas boas, ninguém. Por que, Senhor, o Senhor está permitindo que eu ganhe um bom emprego? Que eu consiga... Alguém reclama? Sim, ninguém reclama. Porque eu fui o primeiro lugar na escola, porque eu ganhei uma bolsa na faculdade, uma bolsa boa de estudos. Ninguém chega na igreja ou com os familiares. Por que, Senhor, o Senhor está me abençoando tanto? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Então, nas coisas boas, ninguém pergunta. Mas quando vem as coisas ruins, dificuldades, lutas, muitas vezes a gente tem andado no caminho certo, não está errado, não está fazendo algo errado, mas aí não vem as coisas boas, perde o emprego, muda de lugar, vai ter que mudar de um lugar, vai para o outro, ou acontece de alguém morrer que você gostava muito, e aí vem as perguntas, o porquê. Não só essas perguntas, por que, Senhor? A questão que a minha mensagem tem a ver é, você tem perguntado para Deus as coisas da sua vida? O Deus que dirige a história, eu vou ler alguns textos antes de chegar nessa história dos 4 reis. Alguns textos que mostra que Deus quer. Quando Deus age, quem impedirá? Quando Deus quer fazer, quando Deus quer, não. A gente vai ler um texto dizendo que Deus faz a vontade dele. Não vou entrar no mérito, então, do nosso livre-arbítrio, do seu livre-arbítrio. Como é que acontece, então, Senhor, se Deus faz a vontade dele? Se é o nome dele que vai ser engrandecido? Como é que acontece os maus e Deus está fazendo a vontade dele? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Por isso eu vou falar de 4 reis. Também vou falar de herança. A gente já falou, já fiz aqui até meia semana de oração sobre herança, só que eu não vou ficar falando herança de pais e filhos, mas a gente vai ver na vida desses 4 reis heranças boas e heranças ruins. Agora, uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam. Nunca. Primeiro, busquem a Deus em tudo que está acontecendo na vida de vocês. Eu tenho buscado na minha vida tudo o que tem acontecido. De bom e de ruim. De ruim, a gente busca mais. Quando a gente perde o emprego, quando a gente tem que mudar de casa, quando de repente você está de aluguel e a dona da casa pede um aluguel mais caro que você não dá para pagar, e você tem que sair daquela casa e ir para uma outra casa menor, e aí você vai com a sensação de um derrotado.
e você aluga uma outra casa menor, você mora ali e você fica, por quê, Senhor? Agora, nas coisas boas também você deve perguntar. E honrar a Deus. A lição dessa semana, e eu vou falar um pouquinho disso, mostrou a vida de um rei. E olha, não tem jeito. Eu estudando o tema, eu fiquei perguntando para Deus, por que, Senhor? Porque os melhores reis, os mais bondosos reis, tiveram erros. Por que, Senhor? E aí eu comecei a perceber que quando você olha para você mesmo, eu olho para mim, você olha para você, por melhor que você esteja hoje, ou que eu esteja hoje, eu tive erros, tenho erros, e você também. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e para ser a palavra de Deus, ela não pode ser parcial, ela tem que ser imparcial, mesmo escrito por homens. Então ela mostrou os grandes reis que a gente teve aqui, grandes reformas, homens mesmo de oração, homens que, como Elias, tiver que descer fogo, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu. E descia fogo do céu, mas também mostram as fraquezas que estes homens tiveram. O problema não é o meio. Gente, se você hoje está bem, o problema não é o agora. Se você hoje está mal, quando eu falo mal, em tudo que você possa imaginar o que seja mal, não é o agora o importante, é o fim. No fim da sua vida, no fim da minha vida, aonde nós estaremos? Do lado de Deus ou do outro lado? Então não importa o nosso início, você não pode se esquecer disso. E nem quem aqueles que vão assistir o vídeo que eu vou postar no meu canal. Não importa quem é você hoje, não importa de onde você veio, quem você era antes, se você era de berço, que a gente diz de ouro ou não. O que vai importar é no fim da sua vida aonde você vai estar. Por que isso? Eu quero falar um ditado popular. Não é bem ditado popular, mas é um pensamento de pessoas inteligentes, mas que permeia a vida de muita gente. E isso a gente vai ver nesse período que a gente vai falar dos reis de Israel. É um ciclo. A minha vida e a sua tem esse ciclo. São 4 ciclos e volta depois para o primeiro. O primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, volta para o primeiro, que seria o quinto. Qual é o primeiro ciclo? Tempos difíceis cria tempos difíceis geram homens bons. Geram homens bons. Então, tempos difíceis geram homens bons. Você já ouviu isso? Você vai gravar, porque eu gravei isso. O tempo está difícil na sua vida, perseguição, dificuldade, vai gerar uma pessoa boa, um homem bom, uma mulher boa. Tempos difíceis geram pessoas boas. Normalmente a gente vê os nossos pais com luta, eu saí de tal cidade, pastor, vim morar nessa cidade aqui, tal. Quando eu vim para Ecoporanga, eu conheci muita gente que veio do êxodo, né, de sair de um lugar e ir para outro, no caso lá de Minas, indo lá para a ponta de Ecoporanga, para fazer plantação e outras coisas. Quando eu vim para cá, para Baixo Guandu, muita gente, muito alemão, também saindo, meus avós, bisavós vieram de longe, São Gabriel da Palha, aqui no Espírito Santo tem isso, vieram de fora, tempos difíceis. Imagine você mudar de um país, se você não sabe a língua, ter que aprender, a gente no nosso estado tem até a pomerano, né, a língua pomerana e tal, eu só conhecia aqui no Espírito Santo, irmãos, morava no Rio, nem imaginava, conhecia alemão, conhecia sim, né? Sabia que existia o alemão, pomerano. Passei a conhecer essa particularidade quando eu vim para cá como pastor. Mas tempos difíceis criam
homens bons, mulheres boas. Segundo ciclo, pessoas boas, homens bons, criam tempos fáceis. Percebeu o segundo ciclo? Pessoas boas, que foram criadas nos tempos difíceis, geram tempos fáceis. Ou seja, a luta que você tinha antes, agora você não tem mais. Por quê? Porque Deus te abençoa. Amém, queridos? E no dia a dia, sim. E aí a gente vê o seguinte, que os nossos pais lutaram, e os nossos tempos de hoje são mais fáceis que os tempos dos nossos pais. Sim ou não, queridos? Sim ou não, queridos? Aí vem o problema. Se tempos difíceis geram pessoas boas, tempos fáceis geram pessoas boas. Terceiro ciclo. Tempos fáceis. Olha só, os tempos fáceis foram criados pelos homens bons, que vieram dos tempos maus. Tempos maus criam pessoas boas, de caráter, de personalidade. Essas pessoas boas que enfrentaram, lutaram, criam tempos bons. Tranquilidade, calmaria, vitória. Tempos de vitória, tempos de paz geram filhos maus. Eu chego até a tremer aqui. Por quê? Porque as lutas que os nossos pais tiveram e a gente não tem, e a gente não passa para os nossos filhos, vão fazer dos nossos filhos, que seriam netos dos nossos pais, o quê? Pessoas de fibra? Normalmente não. E aí, o que acontece? Criam pessoas ruins, pessoas com personalidade fraca. É verdade que hoje a geração fica na internet, né? A geração raiz e geração Nutella. Não tem esse negócio? Ah, porque esse aqui é o pastor não sei o que raiz, esse aqui é o pastor Nutella, esse aqui é irmão raiz, esse aqui é irmão Nutella. Isso tem a ver com isso. Tempos fáceis, de facilidade, de crédito, geram pessoas fracas. Aí vem o quarto e pior momento. Pessoas fracas, de personalidades fracas, mas geram tempos difíceis. E aí, tempos difíceis, volta para o ciclo 1, que gera o quê? Pessoas fortes. Vocês se lembraram desses 4 ciclos? Percebe como isso abre? Eu tenho buscado isso e tenho olhado muito para a minha vida, para a minha família. Eu vejo assim, Senhor, os meus tempos estão fáceis. Então eu preciso do terceiro ciclo para que meu filho não fique fraco. Eu preciso ser mais incisivo. Note que eu não estou pedindo para ser ruim, mal, perverso. Eu preciso explicar isso para eu poder ler a história do povo de Israel. Para você entender como Deus conduz a história. Porque Deus não quer que tenha esse ciclo. Deus quer que você e eu tenhamos tempos de paz. Sempre. Sempre. Mas por que não aparecem os tempos de paz sempre? Por que aparecem tempos de paz no momento e depois vêm as dificuldades? E aí quando você para e analisa, é porque nos tempos de paz não permaneceu fiel. O rei Ezequias, porque ganhou 15 anos a mais, não permaneceu fiel como ele era antes da doença. Ele ficou fiel, pediu perdão e Deus perdoou. Mas por que fraquejou? Por que às vezes a gente que tem mais coisa ou condições de oferecer melhor do que o que os nossos pais fizeram pra gente, por que a gente faz algumas coisas de mão beijada, assim, demais da conta? Desculpa eu falar essas maneira meio coloquial, demais da conta. Por que a gente faz isso? Para facilitar. Só que essa facilidade
vamos dizer assim, não aperfeiçoa. Não estou dizendo para a gente ser duro. O problema não é tempos difíceis. O problema é ser fiel a Deus em tempos de paz, tempos de bênção. Um dia um irmão da igreja falou para mim assim: pastor, está tudo tão tranquilo na minha vida, eu estou num mar de rosas, só de rosas, eu estou até com medo, eu estou achando que eu estou até com o inimigo. Eu falei: por que, irmão? Porque o inimigo não me tenta. Eu falei: como não te tenta, irmão? Pode ter certeza que te tenta. Se está um mar de rosa, tem os espinhos abaixo das rosas. Tem. Não tem, pastor, está uma calmaria, eu estou até achando estranho. Eu falei: irmão, porque o segredo não é na guerra orar a Deus, é na paz orar a Deus. Você pode perceber, e eu tenho lutado comigo hoje, porque eu tenho tempos de paz hoje, não tenho tempo mais de guerra, e eu tenho buscado a Deus, falando: Senhor, me ajude a crescer espiritualmente nesse tempo, porque a gente cresce na guerra, a gente cresce na perseguição, mas quando fica tudo calmo, tudo em paz, que a gente poderia crescer, a gente relaxa. E eu tomei um propósito comigo, eu tenho falado isso para os irmãos, desde quando começou essa pandemia, todos os dias, de maneira especial, eu estudo a Bíblia, todos os dias. Mas eu estudava antes, mas hoje eu estudo diferente. Tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus. A gente sempre fala: eu coloco Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar. E eu também falava, era pastor antes, colocava Deus em primeiro lugar. Mas sabe o colocar em primeiro lugar que às vezes não está em primeiro lugar? Não, eu tenho que ir na padaria, mas você tem que fazer não, eu vou lá, depois eu volto. Eu faço isso, depois eu resolvo. Não, eu vou ler à noite, eu vou fazer isso. Você já viu gente assim? Mas eu era assim. Não fiquei burro espiritual, continuava pregando e sabendo tanto da palavra de Deus. Só que eu entendi que não era isso. Por que vinham as dificuldades? Por que vinham as lutas? Sofrimento, quando vem uma dificuldade, ai meu Deus, me ajuda a passar. Por que hoje não está acontecendo mais assim, dessa maneira? Porque eu tenho aprendido a realmente honrar o Senhor em primeiro lugar. Faça isso, queridos. Acordou, abriu os olhos, abra a sua Bíblia. Às vezes eu acordo, a Isaquinha acorda e vai lá, e eu falei assim: você já leu a Bíblia? Ah, pai, filho. Volta lá, lê a Bíblia. Quando você acorda e vê seu pai, o que você vê seu pai fazendo? O senhor está lendo a Bíblia. Então, filho, faça isso. Eu estou mostrando para você o que eu não tinha com o meu pai. Tempos fáceis. Mas percebe que muitas vezes o tempo fácil que a gente tem hoje, a gente quer para o nosso filho assim. E se não ensinar ele, o tempo dele vai ficar difícil, porque ele não vai saber suportar as coisas. Por que às vezes, quando a gente sofre, quando a gente perde os nossos pais, muitas vezes, ou um grande homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e a gente vem enfrentar uma aprovação, a gente pergunta: ah, Senhor, se tivesse fulano aqui vivo, não, a minha vida não estaria assim. Mas você pode estar firme no Senhor, então busca o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero ler agora com vocês Isaías 46. E depois eu vou ler a história dos reis. Isaías 46. Eu separei outros textos, mas eu quero ler só esse, que eu acho que esse aqui é tão forte. Isaías 46. E daí eu vou para a história de rei Ezequias e diante. Isaías 46, os versos 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo:
o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus conduz a história, sim ou não? Sim. Deus permite coisas ruins, sim ou não? Sim. Mas o final, quando terminar de tudo, quando você juntar tudo, amarrar no embrulho, Deus fez a vontade dele. Se eu já sei que Deus faz o melhor para mim e para a sua vida, hoje, eu não pergunto mais a Ele os porquês. Eu não pergunto. Já parei de perguntar muito tempo. Não estou aqui querendo me comparar com vocês, queridos. Por favor. Eu estou dizendo que eu não pergunto mais. Por quê? Porque eu sei que Deus não faz mal. Ele não faz mal. Então não tem por que eu perguntar. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não pergunto. Não tem por que perguntar. Com esse texto aqui, que eu acabei de ler, se Deus vai fazer a vontade dele, o que eu preciso é, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Não muda a figura? Não muda a oração? Muda ou não muda, queridos? Muda ou não muda, irmãos? Se não mudar, os tempos difíceis vão te mudar. Aí eu te pergunto, se Deus está me dizendo o que vai acontecer, para que eu quero tempos difíceis? Alguém aqui é masoquista? Eu estou longe disso, eu estou fugindo disso. Então hoje, quando eu oro, quando eu vejo algo de errado, eu falei, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso, mas me ajuda a fazer a tua vontade. Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso. Aí eu me lembro do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Há em mim alguma coisa errada? Me guie pelo caminho eterno. Não é assim que diz o Salmo 139? Senhor, vê se há em mim, porque eu tenho andado na minha integridade, mas pode ser que a minha integridade ou a sua integridade não seja a integridade que Deus queira na sua vida. Entende o que eu quero dizer, queridos? Não é porque eu estou andando na minha integridade que não vai me acontecer nada. Pode me acontecer ou não. Deus pode permitir ou não. João Batista morreu degolado, João, o discípulo amado, foi jogado no caldeirão de óleo fervente, mas não morreu. Morreu depois, de velhice. Por que Deus permitiu uma coisa ou outra? Mas Deus fez a vontade de um na vida de um e fez a vontade na vida do outro. No fim de tudo, é a vontade de Deus. Precisa ser feita a vontade de Deus. Às vezes a gente usa essa palavra, vontade de Deus, errado. A gente vai num velório, a gente bate no ombro de uma pessoa e diz assim, é porque foi vontade de Deus. Será? Se Deus não me faz mal, eu te pergunto, é Ele que me mata? Foi a vontade dele, então, que eu morri, ou que meu pai morreu, ou que alguém morreu, por mais maligno que a pessoa possa ser? Não. A morte é um presente de Deus para a nossa vida? É? Então nunca se esqueça, todos que morrem, nunca foi vontade de Deus. Deus permite? Permite ou não permite? Permite. Ele controla até a morte, sim ou não? A Bíblia diz que tem gente lá em cima que não passou pela morte. Tem ou não tem? Tem, a Bíblia diz. Pelo menos 2. Enoque e Elias. Moisés morreu, mas Deus também levou. Então, percebe? No fim de tudo, o nome dele tem que ser engrandecido. Então, hoje cada dia que eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho visto isso. Então eu já não pergunto mais, por que isso, por que aquilo? Ah, Senhor, que tempo difícil. Não tem tempo difícil. É tempo de Deus revelar na nossa vida. Agora vamos para a história lá de
Abra aí em Crônicas. A lição já falou muito sobre isso, mas abra aí em Crônicas. Eu quero ler só algumas coisas e ir passando pelos pontos. 2 Crônicas 32. Quando vocês estão abrindo aí a palavra de Deus, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, abra a nossa mente para a gente entender os planos do Senhor na nossa vida. O Senhor é o Deus que conduz a história. O Senhor é o Deus que mexe conosco. Nos ajude sempre a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 2 Crônicas, capítulo 32. Olha só o que diz os versos 24 e 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Ezequias foi um grande rei. O pai dele, Acais, era um rei mau, mas Ezequias, bom. Rei mau, homens maus, criaram tempos difíceis. Veio Ezequias, criado em tempos difíceis, filho de um pai mau, tornam homens bons. Então Ezequias era um homem bom, fiel. E o Senhor lhe falou e deu um sinal. Verso 25, mas não correspondeu Ezequias dos benefícios que foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Deus deu 15 anos de vida a mais. A Nígia até comentou aqui alguma coisa. Primeiro, Deus não diz o dia que você morre. Pelo menos não de maneira direta. Eu acredito que pensamento meu, estou só compartilhando com vocês, que as pessoas que têm muita intimidade com Deus sabem o seu momento. Ponto. Eu acredito que as pessoas que têm muita intimidade com Deus, porque quem tem muita intimidade, você já viu reclamando de Deus? Você vai lá no hospital, está reclamando de Deus? Está os filhos reclamando, a igreja reclamando, por quê, pastor, por quê? Mas você vai conversar com a pessoa está em paz. Pode estar sentindo a dor horrível que seja, ela está em paz. Então comigo, aqueles que têm muita amizade com Deus, intimidade com Deus, para mim, sabem o dia, sabem o momento. Não vou dizer o dia e a hora, mas sabe o momento, como se fosse assim, filho, chegando. É a hora. Eu já conversei com algumas pessoas, antes da morte, eu falei assim, não, você não vai morrer, pastor. Esse é o momento de eu morrer. Uma vez uma pessoa disse assim, eu já fui uma pessoa muito má, muito má. E eu aprendi a andar com Deus, pela vida da minha esposa, contou quando eu conheci o Senhor também. Eu preciso descansar no Senhor. Esse é o momento. O senhor pode orar pedindo para Deus me restaurar, mas eu entendo que eu preciso morrer. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. E olha, eu orei, saí daquele quarto de hospital, e aquele homem à noite entrou em coma, não voltou mais e morreu. Ezequias pediu, também não pediu, né? Chorou para um lado, chorou para o outro, clamou e disse, Senhor, tanta bondade eu fiz. Não é assim que diz a Bíblia? Talvez você vai dizer que foi um filho mimado, mas eu te pergunto, o pai não mima o filho? Mima ou não mima? Mima, gente. Todos nós. Mas talvez os nossos pais não mimassem a gente, porque os tempos eram mais difíceis. Com os nossos, como a gente sofreu e a gente não quer que os nossos sofram, a gente mima mais. Acontece isso. Ezequias pediu, clamou, chorou e tal, e Deus fez o quê? Tudo bem. Toma mais 15 anos. É fácil a gente falar que Ezequias errou, que isso e aquilo. Eu te pergunto,
para a gente hoje. Deus dando as coisas, a gente está honrando a Deus ou não? Só o tempo vai dizer. Quando a gente ora a Deus pedindo algo e Deus nos dá, a gente usa para honrar a Deus ou para depois reclamar que ganhou aquilo ali? A mulher que tu me deste. Mas Adão não pediu Eva. Verdade, não pediu. Mas quando ele viu a Eva, o que a Bíblia diz que ele falou? Essa é ossos dos meus ossos. Gente, o que é isso aqui que eu estou vendo? Irmãos. O que é isso que eu estou vendo aqui? Essa daqui é osso, é igual a mim. Adão deu nome para todos os animais da face da terra e não viu ninguém igual a ele. Aí ele dorme. Quando ele acorda, que é isso aqui? Eu te pergunto, ele não gostou do presente? Gostou ou não gostou? Que é isso aqui, gente? Que bênção é essa? Algum tempo depois, que eu não sei quanto tempo, se foi dias, meses ou anos, o que ele fala para Deus? Aquela mulherzinha que o Senhor me deu, foi ela a minha ruína. Foi nada. Eu não posso falar mais nada, porque também ele é meu pai, eu não vou desrespeitá-lo aqui. Mas não foi. Foi erro dele. Dele. Por isso que quando Deus volta, irmão, o erro é sempre do homem. Não quero passar a mão na cabeça de ninguém. Mas o erro é sempre no homem. Papai do céu foi lá e foi perguntar para quem? Para Eva ou para Adão? Para Eva ou para Adão? Para Adão. Adão, você recebeu o domínio. Eu fiz uma auxiliadora para te ajudar no domínio. Você é o cabeça. Mas você recebeu ela para te ajudar no domínio. O que aconteceu? E aí a gente conhece. Mas voltando aqui. Eu fico pensando aqui em algumas coisas. Primeiro, Deus não queria dar 15 anos, certo? Mas Deus deu. E eu te pergunto, o Deus dá, pega Deus desprevenido? Pega Deus desprevenido? Não. Porque Deus é o Deus da história. Quando Abraão sai da parentela dele e vai para um outro local, ele vai porque Deus mandou. Gente, não faça algo que Deus não mandou na sua vida. Não faça. Não porque Abraão fez porque Deus mandou. Se Deus está te mandando, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai morar no outro lugar, vá. Se Ele não mandou, não vá. Não vá. A ordem de Abraão não é a mesma sua. O que Deus pediu para Elias, não pediu para você. O que Deus pediu para João Batista, lá na prisão, Jesus não foi nem na prisão. Mestre, João Batista está perguntando se o Senhor é o Messias. O que Jesus fez? Diga para ele que os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos ouvindo. Diz isso para ele. Tá bom? E continua contando as histórias dele. Assim Deus tratou? Sim, voltou. Aí depois que os discípulos foram, porque Jesus não queria essa fala chegasse ao coração, ao João Batista, aí ele fala assim, quem é esse? Foi depois que os discípulos foram. Os discípulos de quem? De João. Este é o maior homem nascido de... Não foi isso que Jesus falou? Mas por que Jesus não falou para os discípulos? Filho, João Batista está lá sofrendo, mas ele é o maior homem nascido de mulher. Avisa lá para ele. João poderia ter se perdido dentro da prisão. Porque como é que o maior homem nascido de mulher está dentro de uma prisão? Concordam comigo, queridos? Então tudo que Deus faz é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Nunca se esqueça desses princípios. E aqui, o que acontece? O rei errou. Deu 15 anos a mais. Os embaixadores vieram, né? Contudo, os embaixadores, verso 31, contudo, os embaixadores, príncipes da Babilônia, foram enviados para se informarem do prodígio. Teve um prodígio. O sol voltou.
a sombra do sol voltou, e o povo de Babilônia que estudava astronomia foi lá para perguntar como é que é isso. Mas Ezequias não falou de Deus. Olha como é difícil, e às vezes a gente, como servo de Deus, a gente tem vergonha de falar de Deus. Ezequias teve. Ezequias se arrependeu? Se arrependeu. Mas aí, olha só, Deus deu 15 anos de vida a mais, certo? Ezequias morre. Verso 1 do capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Capítulo 33, verso 1. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era bom perante o Senhor? Fez o que era mal perante o Senhor. Como é que um pai tão bondoso gerou um filho tão mal? Não sei. Mas eu te pergunto, Deus queria dar os 15 anos de vida a mais? Não. Se Deus não desse os 15 anos, esse problema de se Deus não fizesse, se Deus fizesse, se Jesus tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado, mas e como é que seria Eva? Esse é o problema, que a gente fica fazendo conjecturas. Agora, se não tivesse os 15 anos a mais, não teria o pior rei de Israel. Porque quando ele assumiu o trono, ele tinha 12 anos. Se ele tinha 12 anos e o rei ganhou mais 15 anos, Manassés nasceu nesse período. Não era para ter nascido. Talvez alguém diga para mim, não era para ter nascido, pastor. Há de concordar com você, não era para ter nascido, mas o bendito nasceu. Nasceu. Aí vem a questão, culpa do pai, culpa dele, a gente gosta de sempre culpar os outros, culpa de Deus, porque Deus sabia, Deus poderia ter intervido alguma coisa, aí se ele pudesse intervir, e ele tem poder para isso, queridos, eu te pergunto, para que esse sofrimento todo? Ele intervia lá, quando Lúcifer já estava andando meio torto, ele já resolvia ali. Mas por que Deus dá liberdade? Porque Ele quer que eu e você, inclusive os anjos e os outros seres, adorem Deus, adorem a Ele por vontade própria. Quando Deus te abençoa, não é só para você bonzinho, eu vou te abençoar, meu filho. Sabe, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, eu vou continuar lavando o seu rosto. Quando você é fiel a Deus, simplesmente você está no caminho da vida, você não está no caminho da morte. Se você está no caminho da vida, você vai ter morte? Vai ter, irmãos? Não, você vai ter caminho de vida. Quando você se afasta de Deus, não é porque agora você me afastou, eu vou te matar. Mas se você sai do caminho da vida, você vai para onde? Para a morte, ou vida ou morte. Então, o eu ser fiel ao Senhor, e Deus me abençoa, é porque simplesmente eu estou andando no caminho que Ele falou para andar, que é o caminho que vai me trazer paz, para mim e para você. E irmãos, eu tenho tentado andar neste caminho, e eu tenho, a partir daí, todas as vezes, pode ter certeza, que eu tenho pregado nessa e nas minhas outras igrejas, eu tenho tentado falar isso para os irmãos. Ande no caminho de Deus. Por quê? Porque se eu andar no caminho de Deus, as dificuldades vão passar. Nunca se esqueça disso. Você está passando por uma dificuldade hoje? Vai passar. Você está num mar de rosas bom? Vai passar. Só que ela pode durar por muito mais tempo, se você for fiel ao Senhor. Fiel em tudo, não só na perseguição, porque na perseguição a gente é fiel, aí o Senhor coloca a gente lá em cima. Aí quando a gente está lá em cima, em vez de permanecer fiel, é que a gente escorrega. Se a gente permanecer fiel lá em cima, aí a gente continua na calmaria. Esse é o segredo da vitória. E aí, queridos, entrou o rei Manassés. O rei Manassés fez tudo de ruim, tudo mal, queimou os filhos, tá? Verso 3 do capítulo 33. Tornou a edificar os altos que o seu pai Ezequias tinha derrubado, levantou altares a Balaíns, fez poste ídolos, prostrou-se diante de todo o exército dos céus,
Verso 6. Queimou seus filhos como oferta ao vale de Rinom. Queimou os filhos. Um rei de Israel queimou para os demônios. Fez o que o avô dele, Acais, tinha feito. Talvez por isso Ezequias não fez. Talvez não, né? Mas Ezequias deve ter percebido que ele estava vivo, porque ele não era o primogênito. Os primogênitos já estavam tudo queimados. Acais queimou os filhos. Ezequias era um dos filhos finais dele. E agora, o neto Manassés, a herança de família. A herança de família. Por isso que os homens bons, em tempos bons, eles precisam ensinar os filhos o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Filho, não faça isso. Ah, mas pai, não faça isso. Por causa disso, disso, disso. Uma vez, eu já contei aqui, eu falei para minha mãe, mãe, eu estou com muita dificuldade, com uma dúvida, eu queria perguntar para a senhora. Ela me respondeu assim, que dúvida? Não tem que ter dúvida. Você já foi educado. Não, mãe, eu só queria saber se é certo ou errado. Você já sabe o que é certo e o que é errado. E se você fizer errado, o problema é seu. As consequências são suas. Aí eu pergunto para mim mesmo, eu já sabia o que era certo e errado? Sim. Mas, gente, quando um filho pergunta, Deus fala. Quando o seu filho perguntar, pai, para que festa é essa? Para que é essa festa da Páscoa? Diga. Então, se o seu filho perguntar, se a sua esposa perguntar, às vezes a esposa pergunta, meu bem, você me ama, isso e aquilo. De novo. Não é engraçado que na época de namorado ninguém se cansava de dizer. Mas depois de casado, responde, não vai doer. Pai, por que eu não posso fazer isso? Ela falou, porque você já sabe. Se você fizer, o problema é seu. As consequências virão. E é tudo culpa sua. Tá bom. Não pergunto mais. E não perguntei nunca mais. E assim, os pais espantam quem? Espantam quem? Os filhos. Parabéns. Nunca mais eu vou perguntar. Se vier alguém para me ensinar o mal, eu começar a fazer coisa errada, porque as más companhias corrompem os bons costumes, o filho aprende que não deve procurar o pai ou a mãe. Por quê? Vai tomar uma bordoada. Então, podemos ser firmes, podemos ser rígidos? Sim. Naquilo que precisa ser falado ou feito. Mas nunca deixar de falar uma verdade. Testemunhar. E muito provavelmente, Ezequias deve ter dado muitas facilidades para Manassés. Manassés cresceu 12 anos. Um menino de 12 anos podia ser ruim como ele? Não sei, mas ele foi ruim. Então ele tinha toda a facilidade. Ele era filho do rei, filho do príncipe, filho do rei de Israel. O Senhor retrocedeu o sol. Olha o ego crescendo. O Senhor retrocedeu o sol pelo meu pai. Aí ele adorou o sol. Queimou o filho no fogo, mas não adorou Deus que retrocedeu o sol. Talvez porque o pai viu tarde demais, porque a Bíblia diz que o pai se arrependeu. E Deus perdoou. Mas aí vem as consequências. Morreu, passou Manassés, entrou outro filho, Amon. Amon era tão ruim, que durou 2 anos. Mataram ele, porque ninguém aguentava. Aí apareceu quem? Um menininho de 8 anos. Abre aí, 34, capítulo 34. Verso 1. Tinha Josias quantos anos? 8 aninhos de idade. Quando começou a reinar, é isso mesmo que eu estou lendo? Vou ler de novo. Tinha Josias quantos anos de idade? 8 aninhos de idade. Quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E ele fez o quê?
era reto perante o Senhor em todo o seu caminho. Pode um menininho de 8 anos saber o que é certo e o que é errado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pode até descer as águas para batizar. Vocês sabiam disso? Se ele conhecer sobre Jesus, reinou. Mas como é que foi assim? Então Deus permitiu um homem mau, depois ele permitiu um homem bom, e assim Deus permite. Foi bem assim. Quando você para e analisa a história e você lê, você não vê isso. Manassés foi muito mal. Aí a Bíblia diz que Manassés foi levado cativo. Olha só. Verso 10 do capítulo 33. Falou o Senhor a Manassés, tá lendo aí? Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então eles começaram a continuar fazendo mal. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Alguns relatos dizem que botou uma argola no nariz do rei Manassés e ele foi puxado até Babilônia. Você consegue imaginar o rei ou engateando ou sendo levado? Fazem na argola do boi para segurar o boi? Não fazem isso? Faz ou não faz? Solta aquilo ali para o boi te dar um carinho depois. Então vai te dar uma lambida para ver o que vai acontecer com você. Então você puxa na argola, imagine, o rei foi para onde? Para Babilônia, de Jerusalém a Babilônia, caminhando. Você acha que isso deve ter sido dolorido? Você acha que deve ser? Você acha que isso foi humilhante? Pergunto, Deus quis que isso acontecesse? Não. Mas ele não era mau? Ele não tinha que pagar? Tinha ou não tinha? Não é assim que a gente fala quando a gente vê alguém mal, morto? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Deus quis. Deus fez. Do mesmo jeito que Deus permite um assassino matar um pai de família. Mas Deus quis. Então, o mal que acontece com os ímpios foi vontade de Deus? Nunca. O mal nunca é vontade de Deus. Tem mal na sua vida acontecendo? Não é Deus. Por isso eu já disse, eu nem pergunto. Eu não gasto meu joelho, minha oração. Pô, Senhor, por quê? Não. Eu sei que não é Ele. Eu estou mostrando para vocês que não é. Estou pegando um rei sofrendo. E outra coisa, a gente tem ódio de gente ruim. Só que para um pai que tem um filho bom e um mau, ele sofre mais com o mal do que com o filho bom. Sofre porque ama. Então Deus ama a todos. Quando eu falo que Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Então por que eu estou fazendo isso? Porque ele foi até lá, humilhado, jogado. Mas Manassés não era para ter nascido. Nasceu. Mas se nasceu, por que o pai não ensinou o temor do Senhor? Mas eu te pergunto, será que o pai não fez nada? Fez. Mas não foi bom como deveria ter sido. Sabe quando você fala de Deus para os seus filhos, mas você deveria ter falado mais? Ou para alguém, porque aqui vai parecer que eu estou falando para alguém que tem pais ou filhos que não estão na igreja. Não é chegar para Deus e quando a gente olha para um filho que não está, Senhor, o que eu fiz, o que eu errei e tal. Não, Senhor, cuida do meu filho. Eu errei como pai, como mãe, não tinha a luz que eu tenho hoje, mas faz aquilo na vida do meu filho que eu não pude fazer como pai. Percebe como muda, como é diferente? Como a oração é diferente? Às vezes eu vejo pais orgulhosos. Eu fiz de tudo, pastor. Eu fiz de tudo. Meu filho foi porque quis.
Manassés nasceu assim, não foi porque Deus quis, foi porque alguém quis. Que seja o filho da velhice, mas foi por alguém que quis, não Pai Celestial. E aqui, olha só, verso 12, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante os deuses dos seus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e eu te pergunto, o rei Ezequias ensinou o filho a andar? Ensinou. Com certeza ensinou. Samuel ensinou seus filhos a andarem no caminho do Senhor? Ensinou, cara, ensinou. Eli, o sacerdote Eli, ensinou seus filhos a andar no caminho do Senhor? Ensinou. O problema é a frouxidão para outras coisas. Os filhos de Eli eram frouxos. O pai sabia que o filho estava fazendo coisa errada. Então, ensina o caminho que deve andar. E ainda quando for velho vai se lembrar. E esse rei, já velho, carregado nas argolas, orou ao Deus dos pais, o Deus de Ezequias. E se humilhou perante o Deus de Ezequias. E o que Deus fez? Vai morrer aqui, miserável. É isso que ele fez? Perdoou. Volta para o trono. Eu dei 15 anos a mais para o seu pai. Volta. Não sei quantos anos a mais. Mas aí a gente vê o filho do rei Manassés, Amon. Infelizmente Amon, um caso perdido. Tão mal que ele foi morto. Aos 16 anos, porque a Bíblia diz que ele passou a reinar com 22. E Josias tinha 8. Então, se ele tinha 22 anos e reinou 2 anos, então ele tinha 24 anos. Então, quando ele morreu, tinha 24 anos, Josias tinha 8 anos, quando ele foi reinar. Então, Josias nasceu e o rei, que era um adolescente, tinha quantos anos? 16 anos. Vocês estão entendendo o meu cálculo? Ou será que eu estou voando aqui? A mente já está cansada também, né? Estou falando 4 gerações aqui. Com 16 anos, aquele adolescente perverso, óbvio, viu o pai fazendo tudo de errado, aí o pai se converte. O pai se converte, mas às vezes não consegue converter o filho mais. E o pai percebeu isso. Essa parte que eu estou falando, pastor, mas está na Bíblia? Não está. Não só ficou pensando, imaginando, maquinando. Pode ser. Mas eu quero que você veja uma coisa. Josias, quando nasceu, o pai tinha 16 anos. Os últimos 6 anos de Manassés no trono, porque quando Manassés morreu, o rei Amon entrou com 22 anos. Então, quando Amon tinha 16 anos, Manassés ainda estava no trono. A Bíblia não diz quantos anos Manassés foi fiel ao Senhor, no fim da vida. Mas diz que ele voltou de Babilônia e foi fiel. Você acha que ele foi fiel, ficou 1 ano e depois morreu? Porque ele quebrou os altares, derrubou isso, fez um bando de coisa, não foi assim? Está lá a história. Eu não vou ler aqui porque vai demorar. Então, eu imagino que nos últimos 6 anos, quando o neto nasceu, o avô, que tinha grande remorso do que ele fez, inclusive de queimar os filhos no fogo, e viu que o seu filho Amon não tinha mais jeito, por erro dele, investiu em quem? Investiu em quem? Josias. Muito provavelmente, para mim, Manassés deveria falar com Josias, desde pequenininho, filho. Não segue o que o seu pai está fazendo. O que o seu pai está fazendo é errado. Vovô já errou muito. Você acha que os avós não fazem isso com os netos? Faz ou não faz?
Você acha que os erros de Amon deveriam ter machucado o coração de Manassés? Sim ou não? Sim, porque os primeiros filhos ele matou no fogo. Agora o que estava vivo, ele estava vendo morrendo a cada dia. E ele não conseguia salvar. Por culpa? Por culpa de Deus? Dele. Isso devia ter machucado ele. Mas ele ensinou a Josias. É por isso, queridos, que com 8 aninhos, porque ele viu seu pai reinando, o avô morreu. Imagine o neto querido do avô. Vê o avô morrendo e vê o pai desfazendo tudo que o avô fez. Eu te pergunto, esse filho que é neto ficaria triste vendo o pai fazendo tudo errado em relação ao avô? Sim ou não, queridos? Sim. 2 anos. De 6 a 8 anos. Você consegue imaginar um menininho de 6 anos que aprendeu o que é certo, olhando para o pai, fazendo tudo de errado? Mas Deus só permitiu 2 anos. Se Deus tivesse permitido os 50 anos, como foi Manassés, Josias talvez não teria vivido. E ele, com 8 anos, ele assume. E ele assume fazendo o que era bom diante do Senhor. Olha só a herança de bem que ele pegou de quem? Você vai dizer para mim, do avô. Mas o avô era mau. Mas no arrependimento, o avô voltou-se para o seu pai. Ou seja, o bisavô de Josias, quem era? Ezequias. As reformas que o bisneto estava fazendo era herança do seu bisavô, que não se cumpriu na vida de Manassés nem de Amon, mas se cumpriu na vida do bisneto Josias. Amém, queridos? Amém. Às vezes a gente só usa a herança para falar de maldição, mas tem herança de bênção. E eu estou indo para a parte final. Pastor, mas e aí? Deus é o Deus da história? O que você acha? Sim. Abra aí. Crônicas, não. Abra aí Reis. Vou ler 2 textos. Reis. 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 22. Verso 16. Josias, já adulto, com 18 anos, fazendo as reformas de povo de Israel. Olhando Josias ao seu redor, viu um monte de sepultura que estavam ali no monte. Segunda Reis, 23, verso 16. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar os ossos e queimou sobre o altar, e assim profanou a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor. O que Josias fez? Josias viu um bando de ossos. Eram os sacerdotes que adoravam os outros deuses. Então ele pegou esses ossos e colocou no altar deles e tacou fogo. Ponto. Fez isso? Verso 17. Então Josias perguntou: que monumento é este que vejo? Então responderam os homens da cidade. É a sepultura do homem de Deus que veio ajudar e apregoou essas coisas que o Senhor fez no altar de Betel. Olha só. Vou repetir. Josias pegou os ossos, uma multidão de ossos desses profetas pagãos, e tacou no altar deles e queimou. Depois ele continuou andando e viu um outro altar. Altar não, um monumento. Aí ele, que monumento é esse? O rei Josias perguntou, com 18 anos de idade. Ezequias já tinha morrido, Manassés, só Manassés foi 55 anos. Mais 2 do irmão, do filho, ele com 18 anos, só aí mais de 70 anos. Fora as coisas passadas. Estou falando só desses 4 reis. Imagine desde a época lá de Roboão. Quantos séculos já tinham passado? Que altar é esse? Que monumento é esse? É o monumento do homem de Deus que falou das coisas que o Senhor fez hoje. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Vou repetir. Essa coisa que o Senhor está vendo aqui é de um homem de Deus que falou que o Senhor iria fazer. O Senhor, o rei, iria fazer.
O senhor está olhando um monumento de alguém que profetizou sobre o Senhor há séculos atrás. Ou seja, agora para você entender o que eu quero dizer, 1 Reis, capítulo 13. Verso 1. Esse texto de Reis era lá na época de Roboão. Salomão morreu, entrou Roboão, aí Roboão ficou brigando com Jeroboão. Então era naquele período, lá de Salomão. Agora a gente está falando lá de Josias, olha, pelo menos mais de 200 anos. Mais de 200 anos depois. Então vamos lá. Eis que clamou, verso 2, o profeta contra o altar, e a ordem do Senhor dizendo, altar, altar. Eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome seria Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. E deu um sinal dizendo, este é o sinal que o Senhor falou, porque o altar se fenderá e derramará a cinza. Quantos séculos antes, Deus disse que apareceria alguém com o nome Josias? Aí. Josias apareceu? Apareceu? Mas se Deus não tivesse dado os 15 anos, não apareceria Manassés, porque estava com 12 quando reinou. Não apareceria Amon, e também não apareceria quem? Não apareceria quem? Josias. Eu pergunto, Deus é um falso profeta? E aí? Pergunto de novo, Deus queria dar 15 anos de vida a mais para Ezequias? Não. Deus queria que Manassés estivesse lá em Babilônia com a argola, como se fosse um boi? Deus sabia que isso ia acontecer? Tanto sabia que isso ia acontecer que ele disse séculos antes, um menino vai nascer na casa de Davi. Nomezinho desse jovenzinho, Josias. E ele vai ser o reformador. Por isso que com 8 anos, com a herança do avô, com a parte final da herança do avô, Manassés, e do bisavô, a gente vê isso. E eu termino dizendo o seguinte, o nosso Deus é o Deus que conduz a história. Quero fazer um apelo para você. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu sei como está a minha. Tem coisas erradas na sua vida? Pode ser que tem. Tem coisas certas? A minha também tem. Vez ou outra eu falo, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Poxa, Senhor, eu conheço tanto a sua palavra e errei nisso. Mas eu quero fazer um apelo para você e para aqueles que estão me assistindo, vão me assistir depois. Deus é um Deus que conduz a história. Se hoje você está sofrendo, se Deus permitiu Manassés, porque o problema não era Manassés. Se Deus deu 15 anos de vida a mais, porque o rei queria os 15 anos a mais, porque Deus, não, eu vou ajeitar no meio do caminho. Ele já sabia. Ele apenas estava revelando a um profeta que um dia alguém nasceria. Eu e você não somos frutos de um erro. Nós não somos um acaso. Não importa se eu ou você fomos planejados ou não pelos nossos pais. Entende o que eu quero dizer? Para muita gente isso é importante. Eu já conversei com muitas pessoas que estavam magoadas porque viram brigas de pais, marido e mulher. E o filho ouvindo, ou a filha ouvindo, sabe? Você agora fica correndo atrás da sua filha aí, mas você não queria que ela nascesse. E a filha ouviu. Nossa, o pastor era para estar morta, não era para ter nascido. Eu não mereço viver. Falei, tira isso da sua cabeça.
O pai ouviu o que a filha ouviu, foi lá, pediu perdão. Eu era jovem, não sabia. O Senhor queria eu morta, então eu morri para o Senhor a partir de hoje. Vou fazer a sua vontade. E ela começou a ficar rebelde. E eu falei com ela, não faça isso. Aí eu fui lendo histórias da Bíblia de pessoas que não eram para ter nascido. Não eram para ter nascido. Você quer ver uma? Moisés. O nome do personagem que eu mais gosto da Bíblia, talvez por isso, sei, minha mãe colocou o nome e eu gosto desse nome. A mãe de Moisés era tia do pai. Pelas próprias leis que Moisés escreveu, não poderia. Jacó. Abraão não podia casar com a sua irmã. Não teria nada, não teria ninguém. Então, quando você olha para o passado, e você vê os homens de Deus errando, ele casou com a irmã dele, Sara, é irmã de Abraão, não pode casar com a irmã. Não pode, pastor, não pode, isso aqui está errado. É verdade, está errado. Não ia nascer Isaac. Mas Deus falou assim, é em Isaac que vai nascer a promessa. É em Moisés, vem cá, filho, você vai ser o libertador. Josias, você vai purificar o altar. Não era para ter nascido. Raabe casou no meio do povo de Deus. Vocês entendem? Como Deus é bondoso conosco? E mesmo com os erros dos seres humanos, o Senhor guia a minha vida e a sua. Eu te pergunto, como esse Deus não guia a história? Eu convido a você a ficar em pé agora, a gente vai fazer uma oração. Vocês me permitem, como pastor, entregar a minha vida e a vida de vocês nas mãos do nosso Senhor? Amém. Entregar nas mãos do Senhor e pedir para que o Senhor possa nos ensinar o caminho certo. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que a mensagem foi um pouco mais demorada. Afinal, nós falamos aí de 4 reis. Mas no fim de tudo, percebemos que mesmo o Senhor não querendo fazer as coisas, o Senhor permite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor permite, não é para propagar o mal, o Senhor permite para que a sua misericórdia triunfe sobre o mal e salve os seus filhos que estão no erro. A Bíblia apresenta vários erros dos homens do Senhor. No entanto, pessoas que não deveriam ter nascido conforme a tua própria orientação da palavra, o Senhor as usou para serem libertadores e para serem filhos da promessa do Senhor. Nos ajude a entender que nós não somos frutos de um erro. Independente se os nossos pais quiseram ou não, se planejaram ou não, se nascemos por acaso num berço de ouro, ou se nascemos por acaso numa casa pobre, se nós estamos em vida, nascemos com vida, é porque o Senhor tem um plano para a gente. E como pastor, que conheço e reconheço o teu domínio, estou apresentando a estes irmãos e irmãs. Verdade que na igreja eu sou o pastor deles, mas diante do Senhor, eu sou apenas mais um irmão em Cristo Jesus. E estamos nos apresentando a Ti, Senhor, para que o Senhor transforme as maldições das nossas vidas em bênçãos. E quando estivermos andando nas bênçãos, porque essa sempre foi a sua vontade, o Senhor queria sempre o Éden para Adão e Eva. E quando andarmos nas bênçãos do Senhor, nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor, firmes como a rocha, do mesmo jeito que estamos quando estamos passando por provações.
Nos ajude nos tempos fáceis, porque vencemos no nome do Cordeiro, a ensinar os nossos filhos a verem que os tempos estão fáceis só porque o Senhor deu a vitória. Não foi pelo Pai, não foi por Ele, mas foi pelo nosso Senhor. Nos ajude a crescermos nos tempos de paz. Estamos em tempos angustiosos, Senhor. Estamos usando máscaras, pandemias. Existem outras coisas que virão e sobrevirão a essa terra. Mas nos ajude a permanecermos fiéis a Ti. Agora, que ao voltarmos para os nossos lares, que venhamos a tudo que a gente for fazer, se eu tiver que viajar, se eu tiver que ir embora, Senhor, é o Senhor que está me dizendo que é para ir. Se não for, Senhor, me ajude a permanecer fiel aonde eu tenho que estar. Pai, nos leva agora em segurança para as nossas casas. Impressione a nossa mente. E que nós, pais, que conhecemos a verdade, possamos impressionar a mente dos nossos filhos e netos, em nome de Jesus. Amém.